E aí, pessoal, tudo bem? Danilo, aqui do canal Saindo do Buraco. E é o seguinte, tá? Quando eu comecei esse projeto aqui, eu acreditei que esse canal ele ia ser super técnico, sabe? Eu ia falar de análises profundas, eu ia falar de evaluation, indicadores de ações, de ativos. Só que a verdade é que eu percebi que eu ainda não tô nesse nível. E sendo bem sincero, eu sei que tem gente muito melhor, muito mais capacitada para fazer, para criar esse tipo de conteúdo. E eu não tenho vergonha alguma de reconhecer isso. Só que o que que acontece? Ao longo dos vídeos que eu venho produzindo aqui, eu comecei a reparar que falta algo muito mais básico para muita gente, eu incluso, tá? Que é o fundamento das finanças pessoais. É literalmente a base. E talvez pensando exatamente nisso, eu queira começar uma nova fase aqui no canal, que são, né, serão conteúdos simples, práticos e que você realmente consegue aplicar no seu dia a dia. Porque é o seguinte, você não precisa ser o mais inteligente do mundo para cuidar bem da sua grana. Você tem que começar pelo básico e fazer bem feito. Ponto. Tá, e como eu acabei de falar aqui, eu percebi que a maior parte da galera que me acompanha está começando essa jornada financeira. Às vezes está saindo de uma dívida, dos prejuízos, está montando a primeira reserva, sabe? Então está aprendendo ainda a investir, praticamente do zero. Aí eu comecei a me questionar, né? O que que adianta eu tentar ensinar esse negócio de análise técnica, sabe, valuation, se muita gente que me acompanha aqui ainda nem sabe para onde o dinheiro está indo todo mês? E parece que foi nesse momento que caiu uma ficha aqui na minha cabeça, que o que realmente transforma a nossa vida financeira, como eu falei, não é ser o mais inteligente, sabe? Não é dominar economia. Não, 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 não. Não é sobre fazer valuation. É simplesmente você ter consistência no básico. Quando eu falo isso, eu estou falando, por exemplo, de coisas como controlar o que entra, o que sai, manter uma reserva de emergência, gastar menos do que ganha. Isso aqui é fundamental. Evitar dívidas ruins e investir com disciplina. Eu queria compartilhar aqui um mito que eu acho que destrói muita gente, né, que impede muita gente de dar os primeiros passos, que é aquele negócio de parece que finanças é só pra gente inteligente, sabe? Pra gente que fez economia, pra gente que sabe o que tá fazendo, pra contador, sabe esse tipo de pensamento? E ó, vou te dar um spoiler. Não é. Sabe o que que realmente funciona? Consistência. Tem um economista chamado Burton Malkiel, e ele tem um livro chamado Around the Walk Down Wall Street. Gostou do inglês, hein? Tô arregaçando. E nesse livro ele comenta o seguinte, que até carteiras simples, passivas e de longo prazo, elas vencem a maior parte dos gênios que estão a todo momento tentando adivinhar o destino, adivinhar como o mercado vai se comportar. Segundo ponto importante, disciplina. Se você começar a procurar alguns relatórios de consultorias como a Morningstar, você vai ver que frequentemente investidores comuns, sabe, normais, na maioria das vezes, eles ganham menos do que os próprios fundos que eles investem. Porque eles tomam decisões emocionais. É o famoso comprar no topo e vender no fundo. Ai, porque fulano postou no vídeo que agora é hora de comprar tal ativo. Aí eu vou lá e compro. Então tô sempre seguindo a onda ali, na emoção, para não ficar de fora. E por fim, o terceiro ponto, hábito. Não é difícil você encontrar por aí algumas pesquisas que elas mostram que decisões pequenas, porém repetidas, elas têm um impacto maior do que grandes decisões que acontecem com menos frequência. Ou seja, como eu já disse algumas vezes aqui, você não precisa ser o mais inteligente, você precisa ser consistente. E dando um passinho para trás aqui, né, voltando a falar de básico, quando eu penso nisso, eu também penso no seguinte, né? Que são os erros de quem tenta pular essa etapa, quem tenta pular o básico. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu fiz esse caminho antes. Hoje eu olho, eu reconheço, eu pulei etapas. Eu fui direto para cripto, as famosas altcoins. Eu coloquei mais grana lá do que eu deveria. Eu tava eufórico porque eu tinha acabado de terminar um curso. E se vocês já viram alguns dos meus primeiros vídeos, você já sabe o que aconteceu comigo. Eu precisei vender parte daqueles ativos no desespero, saí perdendo dinheiro e fiquei com uma carteira toda cagada, toda desbalanceada. E tudo porque eu tentei fazer o avançado sem antes dominar o básico. E qual é esse básico, você pode me perguntar agora? Primeira coisa é entender para onde a sua grana está indo. Depois é você se pagar primeiro, que é aquele negócio de você separar um dinheiro assim que o seu salário cai, antes de você gastar com qualquer coisa. Não cai naquela de, eu vou me organizar com o que sobrar. Meu amigo, enquanto você tem dinheiro na sua conta corrente, você vai fazer, consciente ou inconscientemente, o impossível para gastar esse dinheiro. Então, se possível, inverte essa ordem. Outra coisa, né, o terceiro ponto, reserva de emergência.
Se você me acompanha, você sabe que a minha vida ficou muito mais tranquila depois que eu montei a minha reserva. Ela ainda não está no tamanho suficiente, adequado, né, de acordo com especialistas, porém, ela é maior do que zero. E isso, meu amigo, já me dá paz de espírito. E pimba, fez ali esses 3 pontinhos básicos, joia. Aí sim você começa a investir de verdade, devagar, com consistência, sem tentar prever o futuro. E sabe o que é doido também, quando eu paro pra pensar? Se você fizer um exercício simples, bobinho, de registrar tudo que você gasta por 30 dias, mais ou menos, um mês. Existem algumas pesquisas que mostram que você vai reduzir entre 10 e 15% desses gastos só porque você está consciente do que está acontecendo. Olha o poder que o simples tem. E foi por isso que eu decidi começar a trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal. Porque eu percebi que era exatamente isso que estava faltando para mim. Antes de querer investir melhor, eu acho que eu precisava me organizar melhor. Antes de querer entender boas ações, bons fundos imobiliários, eu precisava entender o meu próprio comportamento com dinheiro. E quando eu compartilho isso aqui nos vídeos, eu não quero ensinar assim, eu sou bonzão, de cima para baixo, sabe? Não, não. Eu quero aprender junto com você. E eu acredito que é exatamente isso que traz muito valor, porque se for parar para pensar, a gente está na mesma fase. Claro, cenários diferentes, contextos diferentes, mas muitas vezes o que falta em mim também falta em você, que é esse básico da educação financeira. Então é por isso que a partir de agora você vai acompanhar, você vai ver mais vídeos aqui no canal sobre finanças pessoais aplicadas, tá? Não só teoria. Sobre o básico bem feito, sobre como cuidar do dinheiro de verdade, no dia a dia. Porque querendo ou não, essa é a base de tudo. E quando essa mesma base estiver forte, aí sim a gente pode pular para análises complexas, falar de ações, fundos imobiliários, por que isso, por que aquilo. E antes de encerrar aqui o vídeo, eu tenho uma perguntinha para você que chegou até aqui. Para você, que está me vendo agora, qual que é a parte mais difícil hoje? É controlar gastos? É guardar dinheiro? É sair da dívida? É entender por onde começar? Se você puder comentar aqui, eu fico bem feliz, porque daí eu vou saber para que direção eu vou, né? E começar a criar o conteúdo baseado nessas suas dificuldades. E é isso. Agradeço se você chegou até aqui. Agradeço se você comentou, tô contando com você. Deixa aquele like para fortalecer, se inscreve se ainda não tá inscrito. E se tiver que levar uma mensagem do vídeo de hoje, é a seguinte, tá? Você não precisa ser o mais inteligente para ter uma vida financeira melhor. Você só precisa começar e continuar. É isso, vamos juntos sair do buraco e tchau!